dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. É isso aí, gente. No vídeo de hoje eu escolhi essa música para poder falar uma coisa sobre ela que ninguém sabe. Ninguém explica Deus. Uma obra linda, maravilhosa e que talvez você conheça ela por isso, por ser uma obra linda e maravilhosa que conecta as pessoas com a letra e com a verdade que ela está sendo cantada, mas você não vai saber, talvez, de algumas histórias que eu vou contar aqui que estão por detrás dessa música linda e maravilhosa. Essa canção valeu como uma faculdade para mim. Aliás, nessa área que a gente trabalha, questões pontuais, elas contam muito, sabe? Contam como verdadeiras faculdades mesmo. Então, Ninguém Explica Deus foi uma faculdade para mim, porque na época, no início, antes do Projeto Preto no Branco nascer, o Alex me chamou e me convidou para ser parte do projeto junto com ele, quando tudo era só uma ideia na cabeça, né? E dessa ideia se transformou num projeto real. Esse projeto real custou a sair do papel, demorou mais de quase 2 anos para poder conseguir sair do papel e de fato ser lançado. E logo no primeiro mês de lançamento, essa canção em específico, junto com outras também, mas essa em primeiro lugar, rompeu barreiras, adquiriu números que nunca tinham sido vistos naquela época, mudou completamente o conceito da forma do mercado musical, principalmente o mercado cristão, o mercado gospel, se comunicar com o meio digital e fez com que a gente abrisse, né, uma vanguarda, né, começasse ali uma nova era com relação à distribuição digital, o que foi muito importante, porque administrando isso, cuidando dessa obra, sincronizando ela em novela, e na época eu administrava o projeto, administrava a Balaio Music, a banda Preto no Branco, os meninos, né, carinhosamente aí, principalmente um abraço para o Clóvis Pinho, que é o autor dessa obra de arte, essa música linda e maravilhosa, e para a Gabriela, que fez a participação especial, pessoas que estão aqui muito, muito, muito grande aqui, muito forte no meu coração, o próprio Alex Passos, e foi fundamental isso para mim. Por que eu estou trazendo isso nesse vídeo aqui hoje? Para exatamente trazer para você um pouco sobre esse conceito técnico da questão da edição de obra que eu comecei a falar no último vídeo, a questão de boas músicas, de boas composições, a questão cultural que a gente falou nesse último vídeo. O que é o compositor? Compositor é quem cria a melodia. Então, geralmente as pessoas fazem uma confusão entre isso, autor e compositor. Eu sou o autor da música, eu sou o compositor. Compositor simplesmente é aquele que cria a melodia. Então, você conhece essa melodia? Essa melodia foi criada por um compositor, que talvez tenha sido também o autor. Autor cria a letra. Pode ser a mesma pessoa, que é autor e compositor daquela obra, e podem ser pessoas diferentes. Um cria a melodia e o outro cria a letra, tá? E quem que é o editor? O editor é aquele que administra a obra. Administra. Então, vou te dar um exemplo aqui. Maurício de Souza, grande ilustrador, que criou a Turma da Mônica, um projeto aí que existe de sucesso já há décadas e mais décadas no Brasil. Então, o Maurício, ele criou a Turma da Mônica. Chegou um determinado momento que ele precisava ter uma editora que iria representá-lo. Nesse caso, uma editora de livros, uma editora de obras literárias. Então, a editora Abril, se não me falha a memória, foi aquela escolhida pelo Maurício, assinaram um contrato e a partir dali, essa editora passou a cuidar de tudo o que diz respeito àquele case, o que diz respeito àquele produto, o que diz respeito à Turma da Mônica, que é o exemplo que eu acabei de trazer aqui. Se a música fosse um imóvel, um apartamento, por exemplo, o compositor, o autor e o compositor são aqueles que constroem aquele apartamento, tá? O editor é a pessoa que administra o aluguel. Então é a imobiliária que vai lá e faz valer, administra o aluguel, tem certeza de que o inquilino está fazendo o que tem que ser feito certinho, tem certeza de que os valores estão sendo pagos corretamente, faz a distribuição, recebe do inquilino e paga
para o autor e compositor e paga para o proprietário daquela casa e daquele apartamento. Então aí já deu para poder entender um pouco dos papéis: autor, compositor e editor. Editar não é você mexer na música. Muito comum fazemos essa confusão. Eu vou editar uma obra, ou seja, eu vou lá mudar. Vou mudar uma parte da estrofe, vou mudar uma parte do coro, vou mudar a ordem, vou acrescentar a letra. Não. Esse é um processo de edição de estúdio, é um processo de edição de computador. Sim, também se chama edição, mas é outra coisa. É cortar alguma coisa, é mudar uma palavra e tudo mais. O editar de registro, ele não tem a ver com produção, não tem a ver com distribuição, ele não tem a ver com mixagem ou com masterização. Ele significa registrar corretamente aquela obra, sabe? Declarar junto a todas as associações. Por quê? Editor é uma coisa, a associação é outra. E eu vou ter um vídeo aqui para poder falar somente sobre associação. Hoje eu estou falando sobre edição, mas eu vou ter um vídeo aqui que eu vou falar só sobre associação. É importante que você siga essa série todinha para você poder conseguir entender isso. Eu vou ser mais objetivo até do que eu estou sendo. Então, registrar corretamente, declarar em todas as associações que existem. Então, um compositor, um músico, ele se associa a uma associação. São centenas de associações que tem no Brasil, entendeu? A editora vai se certificar de que todas as associações tenham ciência de que essa música pertence a você, de que essa música pertence a fulano, de que essa música pertence ao ciclano. Para a editora também é dado a incumbência de administrar os percentuais. Então amanhã, quando essa obra vier a render dinheiro, recurso, recolhimento, ativo, a editora é que administra isso, ela é que fala: olha, rendeu tanto de tal lugar, rendeu tanto de tal lugar, rendeu tanto do digital, rendeu tanto de execução pública, a música tocou em aniversários, em casas de festa de aniversários, a música tocou em novela, a música tocou em TV aberta, rendeu isso aqui. Então, esse percentual compete a tal pessoa, esse percentual compete a tal pessoa. Da editora é a responsabilidade de fazer essa distribuição. Licenciamento de uso também é da editora. Então, por exemplo, alguém usou minha obra indevidamente, sem autorização. A editora é que vai lá e tira essa gravação do ar. Ela é que faz essa solicitação, e tanto as plataformas digitais, que a gente chama de DSPs, quanto as plataformas de vídeo streaming, YouTube e outras mais, vão tirar aquela música do ar a pedido da editora. Ela licencia o uso, ou seja, ela autoriza ou não autoriza aquilo a ser utilizado. Esse também é um papel da editora. E por fim, buscar oportunidades comerciais. Esse é um papel que as editoras têm dificuldade para poder fazer. E para mim é o papel mais importante que eu acho que hoje uma editora tem que fazer. Então é isso que eu tenho buscado hoje, sabe? Que é o quê? Onde eu posso colocar as obras daqueles autores que estão vinculados à minha editora? Essa é a pergunta. O buscar oportunidade é a colocação. Como que eu posso fomentar essa obra? Como que eu posso fazer com que essa música chegue onde ela precisa chegar? Porque um autor que escreve uma canção, que fica guardada dentro de um computador, que fica restrita a um estúdio musical qualquer, ou que fica restrita à sua cabeça ou ao seu celular, ela não vai cumprir o seu papel, ela não vai cumprir o seu objetivo. E muitas vezes, autores conhecidos que vivem do meio têm dificuldade. Olha, você que é autor e que já vive do meio, escrevendo música e tal, você tem dificuldade para poder colocar suas obras em muitos lugares. Tem ou não tem? Comenta aqui nesse vídeo, encaminha para alguém para que as pessoas possam concordar ou discordar de mim, mas enfim, pela minha experiência, a minha experiência mostra que sim, tem dificuldade de conseguir fazer colocação das músicas. Então, se quem é do meio tem dificuldade, imagina quem não é. E a maioria esmagadora das pessoas que escrevem música hoje em dia, ainda mais com o advento da inteligência artificial, e nós vamos falar sobre isso também em outro vídeo, não vive do meio musical. São médicos, são garis, são advogados, são corretores, são professoras, são empregadas domésticas. De repente você está ali em casa e teve uma ideia e gravou, olha, eu compus uma música, e compôs mesmo. E com a inteligência artificial você pode transformar essa música numa guia maravilhosa, que pode amanhã ser gravada por alguém. Por você mesmo? Sim, ou por uma outra pessoa. Quem sabe amanhã um grande artista brasileiro ou até internacional pode estar gravando uma música que você compôs. Então a maioria esmagadora das pessoas não vivem do meio musical, não conhecem do meio musical, tá me entendendo? Então não sabe o que fazer com essas músicas. Uma editora que busca oportunidades comerciais para as obras dos seus autores, ela sai na frente.
ela sai na frente. Esse é um papel de uma editora que raramente é feito no Brasil, raramente. E eu tenho lutado, inclusive, e vou continuar lutando para poder mudar essa história. Então, isso é administração, isso é edição de obra para se ter uma exploração econômica em cima daquela música que foi criada. Editar, gente, é transformar música em ativo. Literalmente é isso. Editar é transformar música em ativo. Existem plataformas fora do Brasil que eu tenho até assistido a vinda delas para o Brasil, que transformam o catálogo de um autor. Ou seja, todas as dezenas ou centenas ou milhares de músicas que aquele autor escreveu em toda a sua vida e que ele tem direitos autorais em cima delas. Transforma isso em ativo e disponibiliza para que qualquer pessoa possa comprar um percentual. É como bolsa de valores. Então você pode virar e falar assim, eu quero comprar um percentual do catálogo, por exemplo, do Peninha. Eu quero comprar um percentual do catálogo, por exemplo, do Clóvis Pinho, autor de Ninguém Explica Deus, que tem centenas de outras obras. Eu quero comprar um percentual do catálogo de fulano, de ciclano, entendeu? Hoje em dia já estão chegando no Brasil plataformas que fazem isso. Por quê? Como eu acabei de dizer, editar é transformar música em ativo. Música que não é editada fica solta. Fica solta. Pode até ser. A legislação brasileira permite que o autor cuide da sua própria obra. Ok. Obra administrada pelo próprio autor. Tá tudo certo. Mas fica solta. O autor perde muitas oportunidades e perde muito dinheiro não transformando a sua obra, a sua música em ativo. O compositor cria a música, o editor cria a receita. E essa talvez seja mais uma frase boa para você poder anotar aí. O compositor cria a música, ele cria a obra. O autor e o compositor cria a música, o editor cria a receita. Tá? E por fim, onde que o editor atua na prática? Registro de declaração, fazendo o cadastro correto da obra. Não é simples você fazer o cadastro de uma obra, parece simples, mas não é. Na hora de fazer, realmente podem ter pegadinhas que vão te pegar, então o editor auxilia na forma de fazer o cadastro corretamente. A conferência de todos os splits que estão envolvidos naquilo ali, a atualização de titularidade, se for necessário. Então, olha, eu quero fazer uma atualização na titularidade, quero inserir, por exemplo, um autor que não tinha sido colocado no primeiro momento e ele realmente fez uma parte da música, eu quero atualizar isso, eu quero tirar, eu quero fazer, eu quero mexer nos percentuais e tal. Também, acompanhamento de arrecadação, como eu já falei, no ponto 2, que é gestão de direitos, conferência dos relatórios. Os relatórios que chegam para você precisam ser conferidos antes pela editora, porque eles são entregues, a editora pega aquilo, faz a conferência, se certifica de que está certo e aí te emite um novo relatório, se for necessário, com o parecer dela, caso alguma coisa esteja em desconformidade com aquilo que deveria estar, corrigindo as inconsistências. 3. Licenciamento. A editora é que licencia para que aquilo possa ser utilizado por alguém, por um filme, por uma série, por uma propaganda, uma publicidade, ou não, ou que não possa ser. Ou caso esteja sendo usado sem autorização, ela vai lá e bloqueia e tira aquilo do ar e solicita que saia de todas as plataformas. Também ela licencia para uso em eventos, no caso do ECAD, então ela vai cuidar dessa ponte, essa conversa junto ao ECAD para que isso seja fluido, para uso institucional e qualquer outro tipo de uso nacional ou internacional que a sua música, que a sua obra for ser submetido. Negociação contratual, então ela cuida dos contratos de edição, liberação para que outra pessoa grave, por exemplo, entendeu? Então eu quero gravar a canção do Paul McCartney. Então eu quero gravar uma música do Paul McCartney. Eu vou conversar com o Paul McCartney diretamente? Quem dera eu pudesse conversar com o Paul McCartney, um Beatle. Seria maravilhoso para mim poder ter essa honra de conversar com o Paul. Eu não consigo ter essa conversa com ele. Então eu vou ter essa conversa através da editora. É para a editora que eu vou solicitar a liberação, a licença, para que eu possa gravar uma obra que é de autoria do Paul McCartney. A administração editorial também fica a cargo da editora. E por fim, 5, desenvolvimento do catálogo. A organização estratégica do catálogo do autor. O que é a organização estratégica? Quais são as suas canções? Sobre o que elas falam? Para qual público elas são direcionadas? Quem melhor pode gravar essas canções? Com quem eu me relaciono? Esse é um papel da editora muito importante. Relacionamento.
Nenhuma editora consegue colocar uma obra para um autor gravar ou para entrar dentro de algum projeto relevante se não houver relacionamento. É preciso que haja relacionamento entre a editora, os sócios daquela editora, os donos, o CEO, os linhas de frente e o mercado de uma maneira geral, artistas de uma maneira geral, produtores, estúdios, gravadoras. Relacionamento é essencial para se fazer a conexão do quê? De boas obras. Então, tá aqui um catálogo. Quais são as melhores obras desse catálogo? E eu, particularmente, Felipe, eu penso assim, o que é o melhor? O melhor é o que é melhor de se ouvir, não interessa o gênero musical, não interessa o ritmo. É bom de ouvir, é bem feito, é bem gravado, tem excelência, tem riqueza cultural mesmo para a nação, para as pessoas, é de bom tom, soma, então é bom. Quero então conectar essa obra com alguma coisa boa, com algum bom intérprete, com algum bom projeto, com algum bom artista. Entendeu? Então, esse tem que ser um papel, essa organização estratégica tem que ser também um papel da editora, essa conexão com players do mercado e, por fim, posicionamento de repertório. Qual o repertório desse autor? Sobre o que você pode escrever? Até essa conversa ela é importante ter entre a editora e os seus autores. Tem que existir uma relação de confiança que vai além somente da gestão do catálogo, sabe? E eu tenho feito isso aqui. Na nossa editora eu tenho feito isso. Uma conversa assim, eu vou dar um exemplo aqui, vou citar o nome de um querido que é o Emídio, um grande compositor do meio musical brasileiro, compõe para sertanejo, agora o Emídio tem composto muito para o gospel, numa nova fase de vida que ele está vivendo, e a gente tem conversas boas com relação. Ontem mesmo nós tivemos uma conversa muito boa com relação a isso. Qual que é o futuro? Sobre o que você pode compor? Para onde que a cultura está apontando? Quais são as coisas boas pelas quais nós precisamos falar? Esse papo. Mas a conversa da editora, ela norteia, porque a editora está vivendo uma realidade aqui que o autor não está vivendo lá. A parte administrativa, muitas vezes, na maioria das vezes, não choca com a parte artística. Os dois andam separadamente. Isso é um problema. Porque daqui eu estou tendo uma visão de mundo, de mercado, que o autor não está vendo. Ele é artista. Ele está ali dentro, inserido dentro da questão artística, pensando artisticamente, talvez até alheio a coisas que estão acontecendo aqui fora de relacionamento, que é essencial que o network da editora venha para esse universo do autor, do artista, e isso faça uma conexão que seja positiva. Eu sempre penso em conexões positivas, que seja positivo para o mercado de uma maneira geral. Tudo que eu trouxe aqui é a função de uma editora que, na minha opinião, é uma editora completa. Temos editoras assim no Brasil? Talvez. Com certeza eu tenho tentado construir uma editora dessa forma aqui no Brasil, junto com os meus amigos. Espero conseguir, mas precisamos alcançar exatamente esse patamar de uma editora que não apenas aplica política, que não apenas recolhe direitos e cuida de contratos, mas que sim também ela fomenta boas obras que foram gravadas e que estão dentro dela, e ela aponta para o futuro cultural que entende-se que é o futuro cultural melhor para aquele país, para aquela cultura, para aquela cidade, para aquela nação, não importa. Essa conversa da editora com os autores é essencial. Espero que eu tenha tirado aí algumas dúvidas de vocês. Por favor, vou deixar aqui aberto uma caixinha de perguntas, como eu fiz na semana passada, para a gente falar sobre o próximo assunto. Qualquer assunto que você quiser falar, clica no próximo story aqui que você vai ter acesso a essa caixinha e eu vou selecionar, como fiz de semana passada para essa semana, uma das perguntas para poder fazer o vídeo da semana que vem, beleza? Valeu, gente. Paz e graça para todo mundo. Um abraço.